Olá! Dando continuidade então aos vídeos da série de lives Profissões Gerente, esse segundo vídeo nós vamos tratar sobre um assunto polêmico: as horas extras para quem é gerente. Será que tem direito ou não tem? Quem estava acompanhando a live viu que a gente perguntou para quem estava participando qual era a opinião deles, né? Afinal, o gerente ele tem direito às horas extras ou não tem? A gente quer saber a opinião de vocês também, então deixem aqui nos comentários do vídeo para só depois disso seguir e ver a resposta final. Primeiro de tudo, para a gente definir se o gerente vai ter direito às horas extras ou não, a gente tem que ver se ele cumpre dois requisitos. O primeiro dele é realmente ter poderes de mando, poderes de gestão. O que seria isso? Seria uma autonomia para contratar o funcionário que bem entendesse, para demitir o funcionário, para dar aumento de salário, para dar descontos em alguns produtos além do permitido, né? Além da tabela, digamos assim, de desconto, para dispor sobre os recursos financeiros da loja, então fazer compras quando for necessário, sem ter que pedir autorização, dar punições, advertências, definir horários de funcionamento da loja, definir o layout da loja, mudar a disposição dos produtos, enfim, tudo que é relacionado a ter realmente poderes e de forma que ele não precise pedir autorização, que ele realmente tenha autonomia para fazer aquilo por si só. Então eu, Ana Carolina, gerente, posso demitir um funcionário no momento em que eu quiser, né, sem eu ter que pedir autorização para algum superior ou alguma coisa similar. Isso seria realmente os poderes de mando e gestão. O segundo requisito que eu mencionei é ter a remuneração 40% maior comparado aos demais funcionários da loja, da empresa, né? Então, o gerente, além do primeiro requisito que eu falei dos poderes de gestão, precisa ter uma remuneração mais elevada. Preenchendo esses dois requisitos, aí realmente ele vai se enquadrar naquela exceção de que ele é um gerente com efetivos poderes e aí ele não tem direito às horas extras, ele não vai ter um controle de jornada, tanto é que ele pode sair da loja no momento que bem entender, voltar, fazer intervalos maiores, intervalos menores. O horário de trabalho dele é ele quem vai decidir, porque é mais uma coisa que ele possui a autonomia, sem pedir autorização, sem pedir uma ordem superior que coordene. É ele quem é essa ordem superior e que coordena a loja, que tem a autonomia para fazer isso. Agora, quando ele não cumpre esses dois requisitos que eu mencionei, do salário e dos poderes, aí ele passa a ter sim direito às horas extras. E aí nesse caso, muitas vezes a gente observa que não há registro do horário de trabalho, né? Não é feito um controle de trabalho. Então o que acontece? A pessoa ela tem direito às horas extras, mas a gente também não tem conhecimento, através de um registro, quais eram os horários de trabalho dela. Justamente quando a gente não tem um controle, porque supostamente a pessoa seria gerente, mas a gente verificou que a realidade não é bem essa, a gente vai precisar da prova testemunhal para comprovar o horário de trabalho daquela pessoa. Então vai ser feito um relato dos horários de trabalho e posteriormente a isso, em audiência, a testemunha vai vir comprovar o horário de trabalho daquele gerente. Por exemplo, ela vai dizer que ele entrava na loja às 8 da manhã, fechava a loja às 7 da noite e esse era em média o horário de trabalho que ele cumpria, por exemplo. Através da prova testemunhal, então, é que vai ficar comprovado o horário de trabalho do gerente e aí, então, vai ser feito o cálculo das horas extras. Falando em cálculo de hora extra, a gente trouxe aqui também um exemplo para vocês. Ao longo da minha fala, eu vou ir colocando as tabelinhas para vocês acompanharem do cálculo, mas de modo geral, a finalidade é mostrar que esse não pagamento, esse não registro pode sair caro para a empresa. Porque se de fato for afastado o cargo de confiança, o cargo de gerência e for cobrado, as horas extras daquele funcionário, como são muitas horas e como é um salário, uma base de cálculo elevada, é um custo que pode ficar alto. Então, vamos para o exemplo. Vamos então para o cálculo, Vamos supor que tem um gerente que trabalha mais ou menos 11 horas por dia, de segunda-feira a sábado. Vamos colocar essas informações numa tabela para ficar mais fácil de acompanharmos. Então, jornada de trabalho, 11 horas por dia.
dias por semana, segunda a sábado, 6 dias por semana. O total de horas no mês vai ser o quê? Esse total de horas que eu botei por semana, 22 horas extras, vezes as 4 semanas que nós temos no mês. Então, aproximadamente, esse gerente vai ter nesse mês 88 horas extras. Lembrando que é um cálculo aproximado para a gente ter uma noção dos valores. Para a gente continuar seguindo nesses cálculos, a gente precisa também do salário do gerente. Vamos supor então que esse gerente ele atinge várias metas da loja, tem um bom fluxo de vendas e aí o seu salário fica em torno ali dos R$6.000 por mês. Vamos então de novo para a tabela, ali, salário mensal, R$6.000. Agora a gente precisa descobrir o salário hora desse gerente. O que a gente vai fazer? Dividir o salário dele de R$6.000 por 220. Isso vai nos resultar num salário hora de 27,27. A gente ainda tem que acrescentar o adicional de horas extras, né? A gente está falando aqui de horas extras, então tem um adicional. Aqui a gente botou o legal de 50%, mas tem muitas convenções coletivas que podem dar um adicional um pouquinho maior, então 60%, 70%, né? A depender, tem algumas aí convenções que dão até 100%. Então, nesse caso, a gente botou o adicional legal, 50%, o valor da hora, né, do salário hora dele com o adicional, ficou esse que está mostrando na tabela de 40,91. Seguindo então, agora que a gente já sabe o valor da hora de trabalho dele com o adicional e também já sabemos quantas horas que ele prestou no mês, que foram aquelas 88 horas extras, a gente vai multiplicar essas informações, né, 88 vezes o 40,91 e a gente vai obter justamente o total de R$3.600 de horas extras. Então, por enquanto, esse gerente ele estaria mais ou menos com R$3.600 de horas extras. Além disso, a gente tem que lembrar que essas horas extras, elas têm alguns reflexos, né? Então, repouso semanal remunerado, férias, décimo, FGTS. Então, a gente acrescenta ali mais ou menos uns 55%, 50%, 55%, varia um pouquinho. Mas, então, acrescentando 55%, ele vai receber, na verdade, 5.580 só neste mês de horas extras. Então, repassando, nós tínhamos falado que esse gerente tem um salário de R$6.000 e só de horas extras nesse mês ele receberia mais 5.500. É quase que o valor total do salário dele só de horas extras. Então, ao invés de ele receber 6.000 por mês, ele vai receber quase que 10, 11 mil reais, né? O salário dele praticamente dobrou, para ver o quão é significativo, né? O quanto pode aumentar esse valor de horas extras. Além disso, outra forma da gente ver o quão pode ser impactante esse valor de horas extras é que nós calculamos apenas com relação a um mês, mas a gente sabe que os gerentes costumam ter um período longo na loja, né? Muitas vezes meses e meses de trabalho, e o horário costuma ser mais ou menos esse que eu falei ali das 11 horas extras. Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar por 1, 2, 3 anos de trabalho, essa quantidade de horas extras mês que nós achamos, para ver qual é o valor que vai dar. Se a gente multiplicar por 3 anos mais ou menos, a gente já teria R$200 mil só de horas extras para esse gerente. E é um cálculo aqui que nós fizemos aproximado, né? Pode ser que dá mais, dê menos. Vários fatores influenciam no valor final, como por exemplo a base de cálculo, a quantidade de horas extras. Mas nesse exemplo aqui, em 3 anos de trabalho, esse gerente já teria direito a R$200 mil só de horas extras. Realmente, observando num prazo um pouco mais longo, a gente vê o quanto esse valor pode ser impactante. Por exemplo, o que uma pessoa não conseguiria fazer com R$200 mil, né? O que você faria nesse caso se de repente visse que tem direito sim de receber as horas extras e desse um montante aí de R$200 mil? É muito dinheiro, né, gente? Então, aliado a essa questão do controle de horário, das horas extras, quando a gente mostra que o gerente ele realmente não se enquadra naquela exceção de não ter o registro, que ele não é efetivamente um gerente com poderes de gestão, ele tem direito às horas e também a todas as outras coisas inerentes às horas de modo geral, né? O que seria isso? Intervalo entre a jornada, que é aquele intervalo de almoço, né, de mais ou menos 1 hora, pode ser às vezes 2. Há algumas convenções raramente prevêem 30 minutos, mas a regra é uma hora. Então, o gerente ele passa
passa a ter direito a esse intervalo de 1 hora também. Se for desrespeitado, né, aí ele tem direito de receber o período suprimido, né, é só usufruir de 30 minutos, então vai receber os outros 30 minutos que faltou usufruir. Ele tem direito também a um intervalo interjornadas, que é o intervalo do término de uma jornada até o início de outra jornada. Então, por exemplo, se ele sair muito tarde num dia e iniciar muito cedo no dia seguinte, ele não vai ter 11 horas de repouso, de descanso entre uma jornada e outra. Então, ele também vai poder receber a quantidade de horas que foram suprimidas desse intervalo de 11 horas interjornadas. Da mesma forma, quando ele trabalhar em um domingo, em um feriado, ele vai ter direito de receber as horas extras a 100%. Quando é trabalhado em domingo e feriado, o adicional é 100%. Então, o valor da hora daquele funcionário fica um pouquinho mais caro e quando ele trabalhar, ele vai ter direito de receber. Lembrando, isso é para quando o gerente não for realmente um gerente, né? Quando ele não tiver os poderes de mando e gestão. Para a gente ter certeza se ele é ou se ele não é, voltamos naquelas perguntinhas que eu falei no começo do vídeo. Esse gerente, ele consegue demitir funcionários? É ele quem decide, né, que vai demiti-lo realmente, ou passa por um comitê de aprovação? Ele pede aprovação de um gerente superior, de um diretor superior, ou é ele quem decide? E no momento da contratação? Chegou um funcionário novo, é ele quem faz a avaliação e quem dá a decisão final, eu vou contratar essa pessoa ou não vou, ou não. Ou ele tem que pedir a aprovação de alguém que está mais acima dele, ele tem que mandar uma solicitação, ele tem que mandar os papéis para aprovação, ele aguarda chegar uma resposta para ver se realmente ele vai conseguir botar aquele funcionário na loja ou não. E aí todas aquelas outras perguntas que eu falei, né? Dispor do dinheiro da loja, fazer compras em nome da loja, representar a loja, né, e a empresa, dar punições para os funcionários, se for o caso, advertência, suspensão, fazer compras, determinar o horário de funcionamento da loja, quero abrir mais tarde, quero abrir mais cedo, quero abrir no feriado, não quero abrir. Dar desconto nos produtos, tudo isso o gerente, ele, né, que for realmente um gerente, ele precisa ter essa autonomia. Se ele não tem, ele vai ter direito a essas horas extras que a gente calculou mais cedo aí no valor de R$200 mil no caso, né, no exemplo que nós trouxemos aqui no vídeo. Lembrando que é um exemplo didático, cada um tem o seu caso real, que precisa consultar um advogado especialista da área para verificar realmente se tem direito às horas extras ou não e quanto que poderia dar também, né, o valor das horas extras, mas de modo geral, a gente queria passar esse conteúdo para que vocês consigam definir se tem direito às horas extras ou não, né? Se tem direito de receber o pagamento das horas que trabalha e ter um controle de trabalho ou não. Realmente é um funcionário que está livre e que pode cumprir o horário de trabalho que bem entender, né? Fica com a jornada livre. Esse tema é um pouquinho polêmico, justamente porque ele pode ser impactante tanto para um lado quanto para o outro. A gente viu como os valores às vezes são expressivos, então é um tema polêmico, a gente tem decisões tanto para um lado quanto para outro, por isso que é muito importante a análise do caso real, do caso prático, para a gente avaliar se efetivamente a pessoa deveria receber as horas extras ou não. Mas era essa a informação que nós queríamos passar aqui no vídeo, espero que vocês tenham gostado e entendido. Deixem os comentários de vocês para a gente entender o que vocês acharam sobre o vídeo, a opinião de vocês. Curtam também, se inscrevam aqui no canal e compartilhem com seus colegas.